meu Deus. Bom dia, queridos alunos e alunas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estarão vendo esse vídeo. Pessoal, eu tô há uma semana sem conseguir dormir direito. Dormindo muito mal, acordando de madrugada, tendo insônia, acordando muito cedo. Eu acho que teve um dia que eu fiquei basicamente virada. E não tô tomando chá mate, que me mantém acordada. E aí eu fico assim, ó, gravando assim, tá? Aqui a gente conversa mais, né? Eu tenho essa liberdade, essa intimidade para conversar mais com vocês, né? Já que a gente tem essa relação diferenciada em relação aos meus inscritos. Então, pedi um pouco de paciência para vocês e muita atenção nessa aula, tá? Porque hoje a aula é de conservadorismo. Eu tava lavando louça, aí eu tô assim, gente, qual que é o nome do principal autor, do principal teórico sobre o conservadorismo? E eu teve um sumiço, isso também tá relacionado com o hipertireoidismo, que é o que eu acho que eu tô tendo. Eu tô, gente, Bacon não. Edmund Burke, tá, gente? A gente vai falar sobre conservadorismo hoje. O que é conservadorismo? De onde veio? Para onde vai? Esse é um tema que tá mais em alta agora. Muitos de vocês são novos, né? Tem o que? 18 anos. Vocês não pegaram a juventude, a adolescência que eu peguei. Vocês já vocês já conhecem o conservadorismo melhor, já tiveram mais acesso ao conservadorismo do que a minha geração teve. Na minha época de adolescência, de juventude, essa ideia do conservadorismo não existia, não era algo amplamente discutido na política. Era tido sempre como algo muito pejorativo e não necessariamente como uma possibilidade, né, política, cultural, religiosa, ok? O conservadorismo era sempre visto como algo negativo, né? Como algo violento, como algo segregador, tá? E vocês estão tendo a oportunidade de conhecer o conservadorismo agora de forma diferente, né? O conservadorismo se popularizou principalmente, né, aqui no Brasil, através das ideias do Olavo de Carvalho, se politizou, né, se tornou um movimento político mais forte, principalmente após a ascensão do bolsonarismo. E na minha época isso não existia. Na minha época era todo mundo liberal. Os conservadores mais conservadores que existiam eram comunistas. Porque eu já falei isso para vocês, comunistas são conservadores, aquela galera que fica pelada na Avenida Paulista enfiando crucifixo naquele lugar não é comunista, tá? É liberal, aquele liberalismo mais à esquerda possível, aquele liberalismo cultural mais radical. Então vocês não tinham acesso, a gente, vocês estão tendo, mas a minha geração não teve muito acesso ao conservadorismo, tá? Ao pensamento conservador. Então a gente vive no mundo liberal, estamos vivendo no mundo liberal, de ideologia liberal, costumes liberais, instituições liberais, economia liberal, e o conservadorismo chegou aí, tá? O conservadorismo, vocês vão entender, eu vou explicar isso melhor para vocês, é uma filosofia, não é uma ideologia como é o liberalismo e como é o comunismo, tá? O conservadorismo costuma ser interpretado como uma filosofia política. Isso até então, tá? Uma filosofia que tem a compreensão de que as coisas funcionam da forma como elas funcionam e que as transformações sociais, culturais e econômicas acontecem ao longo do tempo, tá? Através das trocas naturais entre as pessoas, entre as sociedades, aquela coisa da seleção natural. O que dá certo permanece, né? As experiências que dão certo se perpetuam. Então, né, na filosofia conservadora, qualquer tipo de
de rompimento radical com as estruturas sociais, econômicas, culturais que um grupo político tenta impor para a comunidade, o conservador é automaticamente contra. Não é que o conservador seja contrário às mudanças, às transformações. O conservador ele é contra transformações radicais, sem a experiência histórica, né, que essas transformações ocorrem, né, sem essa experiência, tá, das transformações na sociedade. Então isso sempre, o conservadorismo sempre foi visto como uma filosofia, mas recentemente, e aí quando o conservadorismo ele se populariza com certas características que a gente pode chamar de ideológicas. Hoje a gente consegue, isso não é uma verdade, vamos dizer assim, tá? Tem gente que vai discordar do que eu tô falando aqui, mas a gente já consegue começar a entender o conservadorismo como uma ideologia. E eu cheguei até a fazer um vídeo aqui no canal falando que é a ideologia do futuro. Olha que engraçado, né? O conservadorismo ser uma ideologia do futuro, talvez uma ideologia que proponha não transformações radicais, mas medidas radicais para que as coisas não se tornem para que o mundo liberal não seja mais possível, para que, enfim, o mundo liberal acabe. Talvez no futuro a gente descubra um outro nome, né, para essa ideologia, já que o conservadorismo a gente já entende como filosofia. Talvez no futuro tenha um outro nome. Existe um filósofo russo chamado Alexander Dugin, que ele fala sobre a quarta teoria política, tá? É um autor muito polêmico, é um autor que as pessoas, né, costumam associar ele ao fascismo, porque ele interpreta o fascismo como uma teoria política, como ideologia política. Mas ele fala sobre a quarta teoria como uma teoria conservadora, tá? A quarta teoria, a quarta ideologia. Vocês já sabem a diferença, né? Entre as duas coisas, porque eu já expliquei isso para vocês. Vou precisar explicar de novo? Ai, não vou precisar explicar de novo. Vocês assistam o vídeo que eu falo sobre liberalismo. Lá eu explico a diferença entre teoria e ideologia. E aí esse filósofo, Alexander Dugin, ele trata, né, a quarta teoria política como uma teoria que vai ser conservadora. Por quê? Porque o fascismo, quando ele entra na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele perde a guerra, tá? Fascismo e o nazismo perdem a guerra. Já o comunismo, que aí seria a segunda, né? Agora eu não estou lembrando a ordem, a segunda teoria política, o fascismo é a terceira, se eu não me engano. O comunismo, que seria a segunda teoria política, quando ele perde a Guerra Fria, ele morre de cansaço, né? Ele perdeu a Guerra Fria pro liberalismo. E o liberalismo é a ideologia que a gente enfrenta, né, vive hoje no mundo, que seria, na verdade, a primeira ideologia na percepção do Dugin. O liberalismo está saturado. Né? O liberalismo, inclusive, perdeu diversas características do próprio pensamento liberal, né, o pensamento clássico. Então, o Alexander Dugin, ele diz que a gente precisa interpretar, né, criar uma teoria de mundo, uma quarta teoria, para interpretar o mundo que a gente vive hoje, para que a gente consiga construir alternativas para esse mundo liberal. O mundo vai acabar o quê? A história da humanidade vai acabar o quê? No liberalismo? Lógico que não. As sociedades se transformam, as coisas acontecem e as pessoas, enfim, acabam necessitando de teorias políticas para interpretar a realidade, né? Então, o Alexander Dugin, ele tenta fazer esse esforço e convida a humanidade para fazer esse esforço junto com ele, tá? E esse esforço é um esforço conservador. Eles vão para o conservadorismo.
Por quê? É uma reação, né? Por isso que eu falo que hoje, quando eu observo para o futuro, e aí o futuro pode ser 2 décadas ou pode ser 2 milênios, tá? Olhando para a realidade hoje, eu só consigo, como possibilidade de futuro, o conservadorismo. Né? Eu não imagino uma forma em que a sociedade vá caminhar para o comunismo. Eu não consigo ver como isso seria possível. Nazismo, fascismo, a gente já teve, né, experiências como essas e semelhantes a essas. Enfim, são experiências inadmissíveis, não é verdade? Então isso não pode ser uma possibilidade. O futuro é conservador, tá? Eu gosto de falar assim. Tanto que a quarta teoria política, que essa corrente, tá? Principalmente vinda do Alexander Dugin, tenta defender essa quarta teoria política, é uma teoria política bastante conservadora. E aqui no Brasil a gente tem o Olavo de Carvalho. E só de falar de Olavo de Carvalho eu já tô vendo, enfim, o pessoal da academia me xingando, tá? É um nome que é completamente desprezado na academia, no Brasil. Enfim, é um nome muito mal visto, é uma figura muito polêmica. As pessoas criticam muito o Olavo de Carvalho, inclusive em relação às suas capacidades filosóficas, teóricas, acadêmicas. Olavo de Carvalho foi uma pessoa que não deu certo nesse ambiente, nunca foi bem recebido. Olavo de Carvalho não funcionou com as instituições liberais, tá? Com as instituições liberais aí vão desde a faculdade até as regras de bom senso, assim, de, como é que fala? De etiqueta. Então é um cara muito mal visto aqui, né? Mas a gente não pode ignorar o Olavo de Carvalho, principalmente como uma figura que está organizando, que organizou, que influenciou essa onda, né, essa retomada do pensamento conservador na política brasileira, tá? Essa compreensão dessa possibilidade, né, do conservadorismo e esse entendimento, né, que o conservadorismo não é necessariamente um bicho de 7 cabeças, um monstro terrível, um leviatã que afunda navios, ok? Então é isso. A gente está vivendo num mundo, num Brasil, tá? Em que o liberalismo, o pensamento liberal está sendo ameaçado de fato pelos conservadores. Não são pelos comunas, tá? Não são pelos comunistas. Tem comunista no Brasil ainda, Raquel? Tem, né? Sempre tem. Da mesma forma que tem fascista, da mesma forma que tem nazista. Eu acho que se eu falar essas palavras o YouTube me boicota, mas não tem problema não. Da mesma forma que tem maluco para tudo quanto é tipo, né? Então sim, existem comunistas hoje, mas o comunismo não é uma corrente política com possibilidade de disputa e de vitória no mundo atual, tá? Desculpa. Então Então Olavo de Carvalho, né, defendeu aí, trouxe o conservadorismo como, enfim, uma realidade, um futuro possível, tá? E as ideias do Olavo mobilizam muitas pessoas no Brasil, tá? Muitos políticos. Não importa se a academia, né, essas instituições liberais não suportam o Olavo de Carvalho, né? Se ele é uma pessoa que está influenciando a política nacional, eu vou tratar ele aqui para vocês. Doa quem doer. Então a aula de hoje é sobre conservadorismo. Beleza? Antes da gente começar a conversar sobre conservadorismo no Brasil, que eu pretendo falar sobre conservadorismo no Brasil daqui a pouco, é importante a gente fazer um resgate histórico, tá? Da onde que veio o conservadorismo, de onde que surgiu, quando que os pensadores conservadores observaram o mundo, observaram o que estava acontecendo à sua volta, reorganizaram essas ideias e identificaram nessa organização de ideias o que nós podemos compreender como conservadorismo. O conservadorismo não surge como qualquer filosofia e ideologia política, não surge sozinho do nada, né? Ele está inserido num contexto, como eu conversei com vocês. E qual que era o contexto que estava acontecendo na Europa
no momento que os pensadores conservadores começaram a ver o mundo. Isso é muito importante, a gente entender o que eles estavam vendo, tá? E eles estavam num momento em que o Estado absolutista estava começando a ruir. O modelo absolutista, né, dos grandes reinados, né, dos reis dos monarcas, esse modelo estava deixando de fazer muito sentido, né? Aquele Estado que era organizado através da figura de um único rei, né? O rei coordenava o que a gente chama hoje de executivo, legislativo e judiciário. O rei continha em si todos esses três poderes. Então a gente tinha o Estado que tinha essa figura do monarca, a gente tinha um modelo econômico que era conhecido como mercantilismo, um modelo em que as trocas, né, começou com aquela coisa das trocas entre mercadorias, tá? Depois que o capital foi inserido de fato em larga escala através do capital, e a supremacia da Igreja Católica, né, como aquela instituição que legitimava o poder do rei, isso também estava ruindo, tá? As grandes navegações começaram, o mercado começou a se expandir, os territórios, né, começaram a se expandir também. E esse Estado, né, que era, enfim, regido pela monarquia, né, com aristocracia, né, pelo clero, tá? A Igreja Católica, esse Estado não começou a deixar de ser suficiente para lidar, para tratar, para coordenar todas essas transformações que estavam acontecendo no mundo. Com essas transformações, tá? Com essa necessidade de repensar o Estado para atender às demandas que estavam surgindo com a ascensão do que a gente pode chamar de capitalismo, diversas figuras começaram a questionar o modelo, né, que era instituído naquele momento, né? Aí que começam a surgir os liberais. Lembra que eu conversei com vocês sobre os liberais? Então, os liberais começam a surgir a partir daí, né? São os liberais que começam a questionar esse modelo medieval, esse modelo, enfim, de um único homem, esse modelo em que o executivo, legislativo, judiciário está inserido em uma única instituição, esse modelo em que a religiosidade, né, representada através da Igreja Católica, coordenava, né, a cultura política, a cultura artística, de fato, na sociedade, né? Você tinha aquele elemento da religiosidade em todas as decisões do Estado, em todas as instituições do Estado, você tinha esse elemento nas artes, até na colheita, né? Até naqueles festivais, né, que o pessoal chama festivais de inverno, primavera, que, enfim, até na colheita, no comércio, na plantação, esse elemento da religiosidade existia. Então foi esse contexto que os revolucionários, né, aquelas figuras, né, que iriam revolucionar, que não estavam mais dando conta da forma como as coisas estavam acontecendo, que começaram a sugerir transformações radicais. O mundo não funciona mais da forma como estava funcionando, logo esse modelo de política, de economia, de cultura não funciona mais para os avanços, para as transformações que nós estamos enfrentando no mundo. Então surgem, tá, esses liberais, esses pensadores liberais nesse momento. Tem o John Hobbes, o Thomas Hobbes, tá, que a gente não pode chamar de, enfim, necessariamente liberal, mas ele foi uma figura importante para questionar o poder da Igreja Católica, né, a decisão da Igreja Católica, a religiosidade de fato nas decisões do Estado, né? O que legitima o poder do rei não é a decisão divina, né, representada através das determinações da Igreja Católica, mas o que determina o poder, né, o que legitima o poder do rei é o pacto social
é a sociedade, é a cultura que vê aquela figura como o monarca daquele reinado, daquele território. Aí você tem a figura do John Locke, tá? Que aí sim a gente pode começar de fato a pensar em liberalismo, né? Foi um autor que defendeu, tá? Os principais, enfim, pontos, né, do liberalismo, principalmente do liberalismo político, a divisão dos poderes, cada homem um voto, a liberdade como motor, né, propulsor das sociedades humanas, totalmente contra o poder, enfim, absolutista, né, dos reis. E você vê também uma figura como Rousseau, tá, que veio antes da Revolução Francesa, que falou sobre, né, o bem geral, o bem comum, né, a importância da manifestação popular. Essas figuras começaram a cunhar o liberalismo a partir do momento em que o mundo estava se transformando, e que aquele modelo político, social e econômico e cultural e religioso não estava mais funcionando. Então, nesse momento na Europa, a gente começa a perceber e, enfim, registrar diversas revoluções, diversas transformações, sendo algumas mais famosas que outras, mas todas as transformações no mesmo sentido de abolir, de abandonar, de deixar para trás todo esse sistema medieval, esse sistema medievo, né, que eu acabei de mencionar, que, enfim, determinava a Constituição e as ações do Estado até então. E a gente começa a ver revoluções, aí, algumas mais sangrentas e mais decisivas que outras. A gente vê a Revolução Gloriosa, a gente vê a Revolução Francesa, a gente vê a Revolução Americana. Todas essas revoluções são importantes, tá? Para a gente abandonar de fato o medievo, né? Tirar de fato o poder das decisões do Estado, da Igreja Católica, tirar esse elemento da religiosidade das decisões políticas, tirar, né, guilhotinar a aristocracia, né, e colocar e pulverizar o poder na mão do povo. Isso quer dizer que seja algo bom ou ruim? Né? Tem gente que vai falar que isso foi muito ruim, porque, enfim, as pessoas, o povo nem sempre toma as melhores decisões. Meu gato fazendo xixi. Fazendo xixi não, arranhando a caixinha. Para vocês verem que em alguns países, isso não tinha antes, isso foi feito a partir dessas transformações. Alguns países começaram a ter Constituição. Constituição era uma coisa que não existia. Era o rei, quando você tem uma Constituição, você limita o poder do rei, daquele rei absolutista. Então, alguns países começaram a construir constituições, que são aquelas regras do jogo que serviriam para todos, inclusive para os reis. Então, o que se observa é a ascensão de uma outra classe política, social e econômica, que eram os burgueses, tá? Os burgueses, aquelas figuras que vinham dos burgos, chegavam nas cidades para produzir, empreender e prosperar. Esses burgueses precisavam de um outro modelo de Estado. Essas figuras começaram a crescer. Hoje em dia a gente pode entender que os burgueses são muito mais classe média alta do que qualquer outra coisa. E aí surge também uma figura interessante, que é o Adam Smith, que com o livro dele A Riqueza das Nações, que ele questiona muito esse modelo mercantilista, né? Como eu falei, era um modelo que vinha daquele momento da troca de mercadorias, que começou a evoluir, né, com o surgimento do capital, com o surgimento do ouro. O Estado poderoso era aquele Estado que acumulava maior quantidade de ouro. E aí surge o Adam Smith com a teoria do laissez-faire, laissez-passer, que é a riqueza das nações, ela não pode estar acumulada, né, num único lugar, que é naquele ambiente do rei, no cofre do rei. As nações ricas são as nações em que o ouro, em que o capital circula. Ou seja, tira-se dinheiro aí da mão dessa família poderosa. Vamos fazer uma revolução, vamos fazer revolução liberal. Então, não existia mais
o poder do rei, o poder patriarcal, o capital, o dinheiro, não tinha mais esse poder do acúmulo de capital, o que tornava, né, um país, um estado, uma sociedade rica, era a quantidade de trocas livres que aconteceu nesse ambiente. As decisões deveriam ser tomadas coletivamente, né? Então a ideia de autoridade, da única autoridade, da autoridade do pai, da autoridade do patriarca, da autoridade do Estado, todas essas ideias de autoridade foram, enfim, questionadas, né, a partir do momento que as revoluções liberais pulverizam o poder, né, na mão do povo, pulverizam o poder, delegando o poder às regras do jogo, né, as constituições, as leis, não tem espaço para poder arbitrário. Mas foi apenas a partir, realmente, da Revolução Francesa que os conservadores de fato, né, e aí o Edmund Burke, por exemplo, começaram a se incomodar de fato com as transformações liberais, porque enquanto as transformações estavam muito focadas nas questões políticas do Estado, né, e até com as questões econômicas, os liberais, os conservadores entendiam que isso também poderia fazer parte de um processo histórico natural, né, até porque, enfim, as grandes navegações começaram, né, as trocas livres já estavam acontecendo por conta do mercantilismo. Então, esse processo de construção desse novo Estado estava acontecendo de forma natural, apesar das revoluções, né? Mas foi só na Revolução Francesa que realmente aí os conservadores, principalmente o Edmund Burke, começaram a... Peraí, isso está estranho, isso está radical demais. Isso está sendo arbitrário. A Revolução Francesa foi muito radical, muito violenta e muito radical, tá? Foram muitas pessoas assassinadas, foi uma revolução que buscou, que fez justamente esses questionamentos de forma mais radical a respeito da autoridade, a respeito, enfim, de todas as tradições que existiam até então. E nesse momento houve um colapso, né? Um grande colapso político, social e econômico na França. E isso poderia se estender, né? Esse modelo de revolução poderia se estender para o mundo inteiro. Então, de fato, é a partir da Revolução Francesa que os conservadores, eles falam, opa, peraí, a gente precisa existir, a gente precisa segurar essa onda liberal, essas transformações radicais a nível de questionar o poder, a autoridade, né? O capital, o acúmulo do capital, a tradição, a religiosidade. Aí os conservadores falam, olá. E aí a gente começa a ver algumas figuras. Edmund Burke, por exemplo. Vamos falar do Edmund Burke. Algumas pessoas, né, têm o Edmund Burke como um liberal mais à direita, um liberal conservador. Vocês acham que isso faz sentido? Talvez isso faça sentido, porque o Burke, ele não foi necessariamente contra todas as ideias liberais, tá? Ele defendeu as ideias liberais até um certo ponto. A partir do momento que se radicalizou essas ideias liberais, aí o Burke já começa a questionar. Que a partir do momento que essas ideias liberais deixaram de ser, né, possivelmente uma transformação natural da sociedade, e começaram a ser imposições radicais de transformação da sociedade, aí o Burke falou, opa, peraí, tem algo errado aí, tá? Então vamos para biografia, vamos para a biografia do Edmund Burke. O Edmund Burke, ele nasceu na Irlanda, na cidade de Dublin, em 1929, tá? De família católica, inclusive eu conheci Dublin, uma cidade muito bonita. Quer vir aqui? Onde é que eu tava? Então Burke era de família católica, né, por conta do seu pai. E aí aconteceram nessas revoluções ali no Reino Unido, na Inglaterra, né, com os protestantes. Então o pai do Burke chegou a fazer essa transformação.
né, religiosa, tá? Burke foi estudar na universidade, agora eu não vou lembrar de cabeça qual que é a universidade, e adivinhem, ele não terminou, ele abandonou o curso no meio, ele falou, não quero saber desse negócio de universidade, ele começou a estudar direito, falou, não quero saber desse negócio, vou escrever e pensar por conta própria, algo muito inteligente a se fazer. Não estou incentivando vocês a fazerem isso, tá? Eu só estou dizendo que isso é uma possibilidade. Isso fica entre nós. O Burke, então ele vai escrever, tá? Ele vai pensar por conta própria, vai estudar por conta própria, e ele escreve um livro chamado sobre as origens das nossas ideias do belo e do sublime, tá? Foi esse texto que deixou o Edmund Burke conhecido mundialmente. A partir desse texto, diversas também ideias começaram a ser debatidas, né, sobre como as transformações sociais, culturais, econômicas, sobre como as revoluções elas questionam também os conceitos do que é belo, do que é sublime, né, as subversões do que é belo, do que é sublime. A gente passa a ter uma desvirtuação daquilo que seria belo e sublime para, enfim, uma determinada cultura. Esse texto chamou a atenção de diversos pensadores, tá? E Edmund Burke ele começa a ser muito conhecido por conta disso. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre uma outra parte do Edmund Burke, de um pensamento mais político do autor. Então Burke se torna um político, membro do parlamento inglês. Ele começa então a fazer algumas defesas alinhadas, algumas decisões e bandeiras liberais. Burke defendeu a autonomia das 13 colônias, que posteriormente se tornaria os Estados Unidos. Ele criticou a interferência inglesa nas 13 colônias. Ou seja, ele foi a favor dessas transformações que estavam acontecendo naturalmente por conta, enfim, da transformação da realidade das coisas, como as coisas estavam acontecendo. O Burke ele tinha essa postura, né, mais favorável dessas transformações que estavam acontecendo naturalmente, mas foi só com a Revolução Francesa que ele realmente assumiu uma postura mais conservadora e escreveu um texto, né, um livro chamado Reflexões sobre a Revolução em França. Na França ou em França. Nesse livro, gente, foi o livro que eu li do Burke. Eu não lembro se eu li... Gente, eu tô tão velha, tô tão cansada. Eu não lembro se eu li esse livro todo, mas eu li esse livro. E esse livro é muito interessante porque quando ele escreve, a Revolução Francesa estava no seu início. E ele faz uma série de previsões que de fato aconteceram. É um livro contra-revolucionário, né, contra a Revolução Francesa, e ao mesmo tempo é um livro revolucionário, né, por isso que as pessoas entendem o Burke como um pai do conservadorismo, e apesar do conservadorismo ser uma filosofia, ser entendido como uma filosofia, ele pode ser passado a ser entendido como uma ideologia, tá? Então esse é o contexto do Edmund Burke, tá? Entre os monarcas, o Burke era tido, né, como um progressista, tá? Mas a partir da Revolução Francesa, os revolucionários franceses começaram a entender o Burke como um conservador. Vamos falar um pouco sobre as ideias do Edmund Burke, as ideias que ele trabalha nesse texto, tá? Reflexões sobre a Revolução em França, que são as ideias que o conservadorismo, que fundam o conservadorismo como, de fato, uma filosofia política e que são utilizadas para, enfim, a gente começar a pensar no conservadorismo como uma ideologia. Muitas vezes, muitas pessoas falam que o Burke era um liberal conservador, tá? Por quê? Por exemplo, porque ele defendia pluralidade de religiões, né? Ele acreditava que deveria haver essa liberdade religiosa. Mas ele era um defensor da religiosidade.
Ele era um defensor da importância da espiritualidade para as sociedades humanas, para a cultura. Edmund Burke era contrário ao absolutismo, né, à tirania. Ele acreditava que se um rei fosse despótico, se um rei fosse tirânico, ele deveria ser, de fato, retirado do poder e, se necessário, de forma radical. Mas ele não era contra a autoridade, né? A autoridade, ela não vinha pelo poder tirânico. A autoridade vinha através de uma autoridade. Para ser autoridade, ela deveria ser respeitável e respeitada, não imposta. Burke também é a favor da propriedade privada e do livre comércio, como sempre aconteceu, né? Isso não é nenhuma novidade. Esse negócio de... as pessoas eram donas das suas propriedades, até mesmo no período medievo. A diferença era que o rei, ele tinha inclusive um controle limitado, né? As pessoas falam que o rei determinava, o rei mandava tudo. Não, gente, o rei não tinha nem carro para percorrer todo o reinado, ok? O rei muitas vezes só aparecia em determinadas regiões para cobrar impostos, tá? Tirando isso, os camponeses eram totalmente proprietários de suas terras. Então, Burke era a favor do livre comércio, era a favor da propriedade privada, mas isso não quer dizer que ele ele foi considerado um liberal por isso, mas isso não quer dizer que ele seja liberal por isso. Como falei, as transformações já estavam acontecendo. Então muitas pessoas interpretam Burke como liberal, mas um liberal conservador. Existe uma frase do Edmund Burke que, se a gente se aprofundar nela, a gente consegue pegar todo o pensamento conservador do Edmund Burke, que é o seguinte: o indivíduo é tolo, a espécie é sábia. Gente, isso significa muitas coisas. A primeira, o Burke, ele tira o indivíduo como motor social. O indivíduo, ele não tem a relevância e a importância que os liberais colocam. Por isso que eu não acho que dá para chamar o Burke de liberal. Tá? O indivíduo é tolo, o indivíduo não sabe de nada, o indivíduo não anda sozinho, não vai para frente sozinho. Já a espécie é sábia, aquilo que se constrói, aquilo que se constrói coletivamente ao longo da história, através das trocas humanas, livres, naturais, que constroem a sociedade, que constroem o mundo da forma como o mundo ocorre. Eis o conservadorismo. Então, gente, a sociedade para Burke, ela é construída não só coletivamente, de forma livre, ela é construída ao longo da história, ela é construída por aqueles que já morreram, pelas lições que essas pessoas que já morreram nos deixaram. As tradições fazem parte da espécie, a história faz parte da espécie. O indivíduo é tolo, a espécie é sábia. Onde é que está liberalismo nisso, gente? Eu não sei, eu não posso saber. Então, o Burke, ele é a favor da tradição. Isso não quer dizer que o Burke ele é contra a transformação. Ele é a favor da tradição. Então, as transformações, elas precisam acontecer de forma lenta, respeitando a tradição. Romper com a tradição, que é esse aprendizado, né, que a sociedade tem ao longo da história, é degringolar, é guilhotinar o processo natural de evolução da sociedade. Tá? Então, o Burke, ele é a favor da tradição, inclusive como um mecanismo, um meio de transformação. Ok? Tá apertado aqui. Existe muita crítica em relação a isso, né? É muito fácil, né? É muito fácil para uma pessoa que está em posição de privilégio social, político, econômico, achar, né, defender que as transformações devem ser feitas lenta e gradualmente. A pessoa, quando ela está em situação de total desprezo, né, de total vulnerabilidade, quando a pessoa ela sofre violência, ela quer que a transformação seja o mais rápido possível, né? Ela quer que a transformação seja radical. Isso é uma das críticas, né, que as pessoas fazem em relação ao pensamento conservador. Só não tem pressa de mudar quem está confortável, não é verdade? Quem está desconfortável quer mudar assim, ó. O Burke não é contra a transformação, então, tá? Ele só acha que não pode ser feita de forma tão radical. Ele acredita que a tradição deve ser
enfim, o caminho pelo qual as transformações acontecem. Se a gente esquece, né, se a gente abandona toda a tradição, tudo que foi nos ensinado pelas gerações passadas, nós nos tornamos indivíduos tolos, nós nos tornamos moscas de verão, é o termo que ele usa. Então, então o Edmund Burke, ele defende, ele aceita a reforma, tá, como um caminho tradicional de transformação. As reformas acontecem, as transformações acontecem como? Normalmente de forma lenta e gradual, através de reformas, através de, olha, isso aqui não está dando certo, acho que a gente tem que mudar aquilo ali, olha, o Estado não está mais funcionando da forma como está funcionando por conta da mudança tal, então acho que a gente tem que adaptar dessa forma, a gente tem que fazer uma reforma. Ele é contra revolução radical. Larga tudo isso que está aí, vamos refazer, vamos fazer do jeito que a gente acha que é certo. Beleza? É isso aí. Então o Burke, o conservador, ele não é contra a transformação, ele é contra a reforma, porque a reforma é o meio tradicional de transformação. Mudar é normal, é tradicional a mudança. Olha que legal. O Burke então defende a ideia do contrato, né, do contrato social, mas de forma diferente, tá? O contrato social, ele não vem através dos indivíduos que estão constituídos numa assembleia, né, naquele momento, determinado momento histórico. O contrato social, ele leva em consideração não só aquele grupo de indivíduos, mas como todos os grupos de indivíduos que passaram por aquele momento. O contrato social é um contrato que envolve tudo que veio antes, toda a sociedade anterior àquele ponto específico que nós estamos hoje. Eu e você, a gente segue as leis não só porque elas estão no papel, mas porque existe uma cultura e uma tradição que nos envolve, que faz com que a gente pense e aja como se fosse algo natural, como se as leis que existem hoje, na maioria dos casos, fossem algo natural. Esse é o contrato social que foi firmado há gerações muito, muito antes de nós, em outros povos. As leis servem para serem obedecidas. Isso é um contrato social. E é um contrato social também acreditar que quem não obedece às leis precisa ser punido. Isso nos foi ensinado, nos foi passado por gerações e gerações e gerações antes de mim e de vocês. Então, Burke, ele faz, né, a crítica aos filósofos que tem muito. Ele fala o seguinte: as ideias desses filósofos vêm antes dos fatos, da realidade. Né? Esses filósofos ficam muito com as ideias, né, de como o mundo deveria ser, de como a sociedade deveria se organizar para observar, para se adaptar às transformações, né, agora atuais, né, quando o Burke fala que não tem que ficar pensando no que fazer, no que revolucionar, mas olha, tem essa mudança, então a gente faz essa mudança. Tem esse problema, então a gente faz essa transformação. A gente não precisa revolucionar absolutamente tudo. Beleza? Então o Burke, ele detestava esses filósofos cheios de ideias. Ele fez uma crítica ao Rousseau muito boa. Ele falou que o Rousseau era um homem que amava a humanidade, né? É aquele homem que, enfim, defendia o bem geral, o bem comum, né? A vontade geral, o bem comum. É um homem que amava a humanidade, mas que desprezava os seus próximos. O Rousseau abandonou todos os seus filhos. Então, o que o Burke fala? O Burke fala que ser conservador é respeitar a tradição, é respeitar a família, é respeitar quem está em volta, é respeitar quem te fortalece, é respeitar quem te constitui e desconfiar de quem quer romper com tudo isso. Desconfiar com pessoas com excesso de princípio, excesso de razão, que vai muito longe, né, e não finca as suas ideias na própria realidade, nas próprias, enfim, não finca as suas ideias, não finca os seus objetivos no seu meio, na sua tradição, na sua família, na sua história. Enfim, tem diversas discussões, né, diversas críticas em relação ao pensamento do Burke. O Thomas Paine foi um filósofo que bateu muito de frente com o Burke. Ele faz algumas críticas
interessantes, né? Ele fala que o Edmund Burke defende que os mortos governem os vivos. Tá? Ele pergunta, né, para o Burke qual o passado que deve ser respeitado. Existe enfim, eles conversam muito, tá? O Burke e o Thomas Paine. Eu indico para vocês a leitura do Burke, tá? Eu acho que é realmente interessante, tá? Esse autor, inclusive para entender não só o conservadorismo de forma geral, mas para entender o conservadorismo aqui no Brasil hoje, tá? Existem algumas diferenças. Mas vejam bem, entendem por quê, quando a gente vai falar sobre conservadorismo, a gente, em primeiro ponto, entende o conservadorismo como uma filosofia? Porque o Burke, ele não propõe efetivamente 3 dos vetores de uma ideologia, né? Ele não propõe uma mudança, tá? Ele não tem ideias específicas para a política, não tem ideias específicas para a cultura, não tem ideias específicas para a economia. Ele defende as reformas, defendem que as coisas devem... Ele defende que as coisas devem continuar como são, serem transformadas lentamente ao longo, enfim, da história. Então, o Thomas Paine, o Edmund Burke, ele foi favorável a boa parte das transformações liberais, das reformas liberais. É a partir do momento revolucionário, né, que o Burke ele para, tá? Então é por isso que muitas vezes a gente compreende o conservadorismo como uma filosofia, não uma ideologia. Já passei a primeira parte da aula para o meu editor. Vamos terminar essa aula? Vamos. Como é que a gente vai terminar? Eu vou falar para vocês como é que o conservadorismo chegou no Brasil. Só garantir que está gravando aqui. Até agora eu falei, né, sobre o conservadorismo na Europa, como que o conservadorismo surgiu na Europa, mas o conservadorismo veio para o Brasil. Como é que o conservadorismo veio para o Brasil? Através de livros. Foi através de livros, mas o conservadorismo veio para o Brasil quando a família portuguesa também veio para o Brasil. Então foi com a vinda da família real para o Brasil que a tradição política conservadora chegou em terras tupiniquins. O principal responsável por isso foi um economista, tá, chamado José da Silva Lisboa, mais confundido como Visconde de Cairu. Acho que tem uma cidade chamada Cairu, não tem? Acho que sim. Esse senhor que era membro da corte portuguesa, ele foi o principal responsável, tá, por difundir o conservadorismo no Brasil. Ele escreveu diversas obras, traduziu os textos do Edmund Burke para o português. Lembre-se, ele não era brasileiro, ele era português. Ele veio para o Brasil com a família real. Então ele traduziu essas obras para o português, tá? Para o português de Portugal. A gente chegou aqui, recebeu isso por acaso, tá? Porque ele escreveu para o português. A luz está piscando. Ai, gente, por que essa luz está piscando, meu Deus? Tá aparecendo na tela que ela tá piscando? Tá. Então tudo começou com esse senhor, tá? Que traduziu as obras do Edmund Burke e veio com a família real para o Brasil. Que as ideias, né, a filosofia conservadora começou a se popularizar aqui no Brasil, tá? E essas ideias foram, né, como podemos supor, foram importantes para a constituição do novo Estado que estava sendo construído aqui com a vinda da família real. Então, durante todo o período da monarquia brasileira, tá, as ideias conservadoras foram essenciais para manter a ordem, tá, nesse ambiente
recentemente colonizado, tá? Então, os conservadores eles foram responsáveis, inclusive, por lutar. Imagina, os conservadores eram as pessoas que estavam, enfim, no poder durante o Império no Brasil, tá? Durante o Império Português. Eles foram responsáveis por tornar. Eles foram responsáveis por manter uma unidade regional, né? Por construir uma cultura brasileira, independentemente das óbvias raízes portuguesas. Os conservadores trouxeram, né, a tradição, a identidade, essas ideias, né, para o Brasil. Isso foi muito importante para a Constituição do Brasil enquanto um país, né, e não enquanto uma colônia. Os liberais, eles defendiam, né, mais autonomia para os estados, tá, como um modelo federalista, como acontecia nos Estados Unidos já, mas os conservadores, eles compreendiam que era necessário manter uma unidade nacional. Né? Por isso que eu disse, né, que os conservadores aqui no Brasil foram os grandes responsáveis pelo Brasil existir da forma como existe hoje. Os conservadores defendiam, tá, a centralização do poder na mão do monarca, e foram esses princípios os princípios que redigiram a primeira Constituição brasileira, elaborada em 1824. Por isso que eu falo que o Brasil é bastante conservador. O Brasil sempre foi muito conservador, tá? Em tudo. Ah, mas Raquel é o país do futebol. Tem um fio aqui. Ah, isso aqui. Tô pensando que é pelo do Bartolomeu. Ah, Raquel, o Brasil é o país do carnaval, que não sei o quê. A gente tem essas características, mas de modo geral o brasileiro é um povo conservador. As instituições, enfim, nós somos conservadores em geral. A gente só não tinha muita consciência disso, né? Eu acho que tem realmente um pelo. Ou é um fio de cabelo, não sei. Tá vendo? Quando tem turma, eu pergunto onde é que eu tava, e aí o povo responde. Agora eu pergunto onde é que eu tava, eu tenho que ficar catando na minha memória, que já não é muito boa. Enfim, o Brasil é um país de origem conservadora, tá? E é um país bastante conservador em diversos aspectos, tá? Apesar dessa onda liberal que está sendo questionada recentemente. Essa onda liberal que, enfim, surgiu no Brasil com mais força a partir da década de 60, né? Mas o Brasil, de modo geral, durante toda a sua história, é um país conservador, tá? Apesar do carnaval. Gente, eu tô muito incomodada com esse fio. Eu coloquei a cortina atrás do... Aí a gente sai desse primeiro momento que foi governado pelo Dom Pedro I, que construiu, né, que consolidou a unidade nacional do Brasil e que construiu a primeira Constituição brasileira, e a gente entra no período regencial. O Dom Pedro II era muito novinho para governar. Então, o Congresso, o Parlamento brasileiro, o Parlamento brasileiro ele tomou conta, tá, desse período, e o parlamento era majoritariamente liberal. Então, as principais medidas da regência envolveram a remoção do poder moderador, a descentralização do poder, a implementação do federalismo, fortalecimento do sistema jurídico e legislativo de cada província, o equivalente aos estados atuais. E aí, Dom Pedro II, ele entra, né, ele chega no poder já com o seu poder de imperador, né, enfraquecido por conta desse período regencial que foi
comandado majoritariamente pelos liberais e que reduziu muito dos poderes da família real. E foi nesse momento, e aí com essa descentralização aconteceram diversas revoltas no Brasil, tá? Os liberais chegaram para causar. Foram tantas revoltas que estavam levando o Brasil, estava ameaçando, né, o Brasil enquanto um país, que o regresso conservador, né, acabou sendo inevitável. Então o Brasil teve essa experiência liberal, tá, logo após a saída, né, do Dom Pedro I, uma experiência bastante negativa, né, muitas revoltas, uma desestruturação, uma ameaça à unidade do Estado. Os conservadores chegam, né, se traumatizam com essa experiência, e aí o conservadorismo volta, tá? Isso foi apenas uma experiência para mostrar ao Brasil que o liberalismo, né, tecnicamente naquele momento não funcionava com o Brasil, com os brasileiros. Então, com 14 anos, o Dom Pedro II ele foi coroado, tá? E nesse momento a tradição centralizadora, né, a tradição conservadora voltou para o poder no Brasil. Até aí tudo bem, quando nesse período começou também uma discussão sobre a questão dos escravos, a abolição da escravatura, tá? E aí tinha de tudo, tá, gente? Tinha liberal contra e a favor da escravidão, tinha conservador contra e a favor da escravidão, foi um debate muito intenso, mas as principais políticas abolicionistas partiram de parlamentares de gabinetes conservadores, tá? Teve uma em que teve uma lei que foi aprovada pelo Eusébio de Queiroz, que era um conservador, tá, de tradição conservadora, que aboliu o tráfico negreiro. Foi o Visconde de Rio Branco, que também era conservador, né, da tradição conservadora, que aprovou a lei do ventre livre. Ou seja, foram os conservadores os principais responsáveis pelo fim do período escravagista no Brasil, tá? Por fim, foi no período... Por fim, tá? Foi o gabinete conservador, junto à princesa Isabel, aprovou a Lei Áurea, tá? E aí é importante, gente, falar sobre isso. A questão da escravatura era uma questão debatida em diversas linhas, tá? Em diversas vertentes, em diversos países, tá? Existia, obviamente, uma pressão muito forte, né, das pessoas que estavam escravizadas, né, uma organização nesse sentido. As pessoas que não estavam escravizadas, mas que defendiam, né, o fim da escravidão por uma questão humanitária, por uma questão social. Existiam aqueles economistas, né, que já interpretavam isso de forma mais fria, tá? E entendiam, né, a escravidão como um mecanismo, uma ferramenta de produção antiquada e que, enfim, existia todo tipo de argumento, tá, possível contra e a favor da escravidão, tá? O que eu estou falando aqui é que as principais leis, as principais medidas que contribuíram para o fim da escravidão foram feitas por conservadores, políticos de tradição conservadora, ok? E aí acontece a República, tá? Os símbolos tradicionais foram abandonados, né? Quando você tem um rompimento de realidade política, as pessoas tendem, né, mudou a bandeira do Brasil, você tenta mudar o que tinha antes, tá? Toda a tradição política, os símbolos nacionais, os hinos, as bandeiras, tá? Os lemas acabam se transformando.
ou seja, toda essa tradição conservadora, todos esses ideais conservadores acabaram saindo do Estado, acabaram saindo da instituição, da institucionalidade, das coisas como elas funcionavam, entenderam? Né? Então aqui, ó, a bandeira imperial foi abandonada, o hino nacional imperial foi abandonado. Em 1909 foi composto o atual hino brasileiro, gente. 1909. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Lindo o hino brasileiro, acho que é o hino mais bonito do mundo. O hino brasileiro é lindo, tudo, a letra, a sonoridade, sinceramente. Quando a gente vai em COP e a gente ouve, né, os hinos dos outros países, é assim, o hino brasileiro é o mais bonito, disparado. E aí, em 1973, Getúlio Vargas deu um novo golpe na República Brasileira e implementou o governo que ficou conhecido como Estado Novo. O Estado Novo foi mais um passo de abandono às tradições, tá? O Estado Novo veio para acabar com a República Velha, né? Que apesar de, sim, ter tido todas essas transformações, ainda mantinha umas tradições que eram do período, enfim, das províncias, né? Aquela coisa dos coronéis, dos donos, né? De um pedaço de terra e de gente, ok? Então foi só em 1964 que uma articulação orgânica do conservadorismo no Brasil aconteceu. Aconteceu por quê? Aconteceu porque existia uma ameaça comunista no Brasil, né, nesse período, 64 até um pouco antes, tá? E foi nesse momento que os conservadores voltaram a se articular um pouco, tá? Após esse período, enfim, de república em que os ataques ao conservadorismo, né, a tradição conservadora aconteciam ao quê? 64 anos, tá? Os conservadores, eles se articularam para impedir, né, essa retomada, para impedir esse avanço dos comunistas. E aí surge a marcha, como é que é o nome? A primeira marcha da família com Deus pela liberdade, que uniu 500 mil pessoas em São Paulo. Vocês têm noção de como isso era gente naquela época? Se a gente reúne 500 mil pessoas hoje com a internet, imagina naquela época. Foi uma marcha gigantesca. Tá? E aí, a partir disso, as manifestações se espalharam por todo o país. E essa foi a sustentação política, né, e popular necessária para que os militares tomassem o poder e expurgassem os comunistas, né? E aí entramos no período, né, de ditadura militar. E aí a gente entrou em ato novamente, foi o que eu falei, vocês não pegaram essa discussão conservadora, vocês não pegaram conservadorismo. E aí a gente entra em ato, né, que foi o que eu falei, eu não peguei essa discussão conservadora. O conservadorismo para mim era um negócio que não fazia muito sentido, tá? Foi só em 2013 que os conservadores voltaram a se encontrar, se olhar na rua e falar, olha, isso é conservador? O que é isso aí de conservador? Ah, isso também é? O que isso significa? Os conservadores começaram a se entender como gente. Então, em 2013, aconteceram as grandes manifestações. O verde e o amarelo voltou a participar. Eram manifestações ainda sem muito rumo. Começou por conta de 20 centavos, né, do aumento de passagem de ônibus. Isso foi tomando uma força, foi saindo do controle. As pessoas começaram a questionar diversas coisas na política brasileira, tá? Eu lembro que os deputados, eles passavam madrugadas discutindo reformas políticas. Foi o período de 2013 que foi quando a direita começou a surgir, se entender como gente no Brasil, tá? Então, pela primeira vez, jovens brasileiros estiveram presentes em uma manifestação, fato que não acontecia há muito tempo. Os adultos e idosos já não acreditavam mais em política, voltaram a pleitear um Brasil melhor. E
E o que é mais interessante é que durante nesse momento, a luta contra a corrupção se tornou o principal ponto de debate dessas manifestações de 2013. Não começou dessa forma, passou um período meio confuso e no fim o ponto era anticorrupção e começaram a levantar fora PT. Em 2015, né, e aí as pessoas foram conversando, se encontrando, amadurecendo. Em 2015, Olavo de Carvalho começou a se tornar uma figura mais popular, surgiu aquele termo, Olavo tem razão. E aí o conservadorismo começou a atrair jovens, adultos e idosos. Então, o conservadorismo, ele ressurge em 2000. Então, as ideias conservadoras, elas voltam a entrar na pauta em 2013, tá? Com as marchas, né? As jornadas de junho, principalmente, que se tornaram jornadas contra a corrupção. Passa a existir um apoio muito forte à Operação Lava Jato, tá? Passa a existir a defesa do impeachment da Dilma, e tudo isso vai se encorpando, isso vai se tornando uma coisa só, tá? As pessoas estão se encontrando ali, as pessoas estão amadurecendo o seu posicionamento, né? As suas posições políticas, tá? Até o impeachment da Dilma, e depois vem Bolsonaro como a figura que representa, né, que vai acabar representando toda essa manifestação política, tá? Inicialmente a direita embarcou, a direita liberal, né, PSDB, essa direita mais clássica até o momento, a direita embarcou com Jair Bolsonaro e depois picou mula, e quem ficou foram os conservadores de fato. A turma também da Lava Jato teve um racha, a MBL teve um racha, mas quem ficou foram os conservadores, e isso mostra como o Brasil é conservador. Então a gente pode dizer que a nova direita no Brasil, a nova direita é uma direita conservadora, tá? Os liberais de direita, que é aquela turma do PSDB, eles estão à esquerda. Hoje em dia, eles são considerados centro. Pelos mais esquerdistas, são considerados centro-direita. Pelos direitosos, né, pela direita, nova direita, são considerados de esquerda. Centro-esquerda. Hoje a direita brasileira é composta por conservadores, majoritariamente falando. Então o que a gente vê? A gente vê na direita brasileira uma pauta muito forte anticorrupção, e não é só uma questão de corrupção financeira, né, mas é uma questão de corrupção política, institucional, das tradições, tá? Uma desvirtuação do que é belo, né, do que é belo, do que é sublime, né? Os conservadores no Brasil, eles questionam muito isso, a questão da beleza, né? Das relações familiares, tá? Os conservadores no Brasil estão muito representados pelo bolsonarismo, tá? Enfim, né, existem muitas críticas. É um movimento forte. Eu aposto numa jujuba que a direita volta ao poder em 2026. É um movimento coeso, é um movimento que tomou um susto, né, com 8 de janeiro, por conta daquela prisão em massa, mas que está se reorganizando aos poucos, está se recuperando do susto, está se recuperando do baque. É um movimento que continua forte. Eu acho que sim, em 2026 a direita conservadora volta para o poder. É minha aposta, vou deixar aqui gravado, tá? E aposto numa jujuba. Por que eu aposto numa jujuba? Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês não vão querer apostar comigo, porque sabem, muito provavelmente, que irão perder. Então é isso, pessoal. Me dizem aí o que vocês acham dessa conversa, tá? Eu vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo.
como sempre deixo. Podem me deixar também seus comentários, tá? Que eu sempre leio. Que mais? Acho que é isso. Qualquer coisa eu mando mensagem para vocês no grupo, tá bom? Até a próxima.